Bom dia, Roma! Eu sou Paulus Cláudius, junto com minha companheira Lucrécia Cesareia. E esta é a sua Roma Sem Filtros, seu podcast latino trazendo os maiores babados de Roma para você. Fique ligado! E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Roma Antiga Descomplicada, o podcast onde a gente desenterra a história sem aquela chatice de livro didático. E hoje a gente vai contar uma história que é tipo a fofoca mais antiga e épica da humanidade, a fundação de Roma, desde aqueles gêmeos perdidos até o começo da República. Preparem-se para as tretas. Exato! E para começar, a gente tem que falar de uma lenda que é mais famosa que briga de vizinho, a história de Rômulo e Remo. Lucrécia, me conta aí, quem eram esses caras? Ah, Paulus, esses dois eram tipo os bebês mais azarados e sortudos da história. Netos de Numitor, o rei de Alba Longa, que foi deposto pelo próprio irmão, Amulho. Para não ter concorrência, Amulho mandou matar os bebês. Um tio gente boa, né? Tipo aqueles tios que dão presente no Natal e depois pegam de volta. Exatamente. Mas a sorte deles é que o executor não teve coragem e jogou os dois no rio Tibre. Aí entra a parte mais legal. Uma loba, a loba Capitolina, encontrou os coitados e amamentou eles. Pensa na cena, Paulus. Uma loba é pra glorificar de pé. Isso sim é que é mãe de pet de verdade. E depois da loba, quem que apareceu? Um pastor, o Faustulo, encontrou os meninos e levou para casa. Ele e a esposa, Aca Laurência, criaram Rômulo e Remo como filhos. Cresceram fortes, valentes e com um certo senso de justiça apurado, sabe? Afinal, eram de sangue real. E a primeira coisa que eles fizeram foi tipo uma vingança dos nerds, né? Destronaram o Amulho, devolveram o trono pro avô, Numitor, e falaram, agora a gente vai fundar a nossa própria cidade. E aí que a coisa desanda de vez. Os dois irmãos, que antes eram super unidos, começam a discutir onde fundar a cidade. Rômulo queria o Palatino, Remo queria o Aventino. Tipo briga de casal para decidir a cor da parede da sala, só que com um final bem mais dramático. Dramático é pouco. Eles foram consultar os deuses através dos augúrios, tipo uma previsão do tempo divina. Remo viu 6 abutres primeiro, mas Rômulo viu 12 depois. E aí Rômulo disse, ganhei, os deuses estão comigo. E Remo, que não era bobo nem nada, ficou puto e começou a tirar sarro da muralha que Rômulo estava construindo. Tipo, que muralhinha michuruca é essa, irmão? Até eu pulo ela. E pulou. E Rômulo, num acesso de raiva e talvez um pouco de estresse de obra, matou o próprio irmão. E assim, meus amigos, nasceu Roma, em 21 de abril de 753 a.C., fundada por um cara que começou a história com um fratricídio. Que começo, hein? Que começo! Roma já nasceu com um drama familiar de primeira. Mas a cidade estava lá, e agora precisava de gente. Porque, né, uma cidade vazia não é uma cidade, é um terreno baldio. Pois é, e Rômulo, o estrategista, abriu as portas da cidade para todo tipo de gente, refugiados, exilados, escravos fugidos, tipo uma terra da liberdade para quem estava na pior. Mas aí surgiu um problema, muita gente para morar, mas poucas mulheres, tipo uma balada só de homens, né? Não ia dar muito certo a longo prazo. Pois é, e Rômulo, que não era de perder tempo, teve uma ideia brilhante, um festival em homenagem a Netuno. Convidou os sabinos, um povo vizinho, para a festa. A galera sabina veio em peso, trouxe suas famílias. E enquanto os sabinos estavam lá, de boa, curtindo o som e a comida, os romanos, de repente, foram para cima das moças sabinas e pegaram todas, o famoso rapto das sabinas. É tipo uma tática de conquista bem duvidosa, né? Não tem mulher, a gente rouba. Mas o engraçado é que as mulheres sabinas, depois de um tempo, se acostumaram e até ajudaram a fazer as pazes entre os sabinos e os romanos quando os foram para a guerra. E a paz foi selada e os dois povos se uniram formando uma só comunidade. E Rômulo, o primeiro rei, mandou bem, criou o Senado, dividiu a população em patrícios e plebeus e foi um rei que, apesar daquele começo meio sangrento,
crescimento fez a cidade crescer. E assim a gente tem a monarquia romana, que durou nos 244 anos, com 7 reis no total. Depois de Rômulo veio Numa Pompílio, um rei mais religioso e pacífico. Que botou ordem na casa, tipo aquele segundo chefe que organiza tudo depois da bagunça do primeiro. Exato. Depois Túlio Hostílio, que era mais guerreiro e expandiu o território. Ancomárcio, que foi meio termo, construiu o Porto de Ostia. E aí a gente entra na fase dos reis etruscos, né? Sim, Tarquínio Prisco, o primeiro rei etrusco, que trouxe muita coisa legal para Roma, tipo arquitetura, engenharia, o circo máximo. Roma começou a ficar chique. Depois, Sérvio Túlio, que fez um censo, organizou a sociedade em classes e até construiu a famosa Muralha Serviana, um visionário. E por fim, o último rei, Tarquínio Soberbo. Esse era tipo aquele cara que não aguenta o poder. Arrogante, cruel, tirano. E a gota d'água foi quando o filho dele, Sesto Tarquínio, estuprou Lucrécia, uma mulher virtuosa da época. Ah, sim! Um episódio que marcou o fim da monarquia e a virada para a república. A gente vai fazer uma pausa aqui para ressaltar que a história de Lucrécia, a romana, é super importante. Ela era um símbolo de virtude e honra para os romanos. E o estupro dela foi a faísca que acendeu a revolta. Bruto, um parente da Lucrécia e um dos primeiros cônsules da República, liderou a rebelião. A galera de Roma já não aguentava mais a tirania de Tarquínio Soberbo. E eles expulsaram o rei e sua família. E assim, em 509 a.C., a monarquia chegou ao fim e nascia a República Romana. Um novo capítulo na história de Roma, onde o poder não estaria mais nas mãos de um só homem, mas sim do povo, ou pelo menos dos patrícios, por enquanto. Exato. A República veio com a ideia de mais participação, mais liberdade, mas ainda com um longo caminho para a igualdade social. Mas isso já é papo para outro episódio. Com certeza. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Da próxima vez, a gente vai mergulhar nos desafios e conquistas da República Romana, das guerras púnicas às reformas dos irmãos Graco. E você, que nos ouviu até agora, qual parte da fundação de Roma você achou mais curiosa? A loba amamentando os gêmeos, o rapto das Sabinas ou a treta do fratricídio? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal! A gente fica por aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, sugerir um vídeo, compartilhar e curtir. Isso nos motiva a trazer mais vídeos assim para vocês. A sorte está lançada!